Nicolas, as suas ideias, seus valores estão pautados na palavra de Deus, na Bíblia. E o Salmo 1, bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. E a gente tem visto aí na internet muitos influenciadores, vamos dizer assim, do mal, tentando desvirtuar os valores da palavra de Deus, os Filipes Neto da vida, podemos dizer dessa forma. E assim, o que tu achas que nós podemos, enquanto cristão, fazer para mudar? Eu acredito que da mesma forma, né, como o mundo, né, ele doutrina, né, as nossas crianças, acredito que o nosso ensino ele tem que ser conforme a Bíblia pede, né, no seguinte sentido: olha, quando é criança tem que dar o leite, mas quando adulto tem que dar uma comida mais sólida. Então eu acho que a gente precisa amadurecer mais, né, o nosso campo intelectual, no sentido, né, de formar, né, jovens, não somente para serem músicos, não somente para serem dançarinas, não somente para servir nas artes, que a igreja, né, é um campo muito fértil disso, mas também no âmbito intelectual, que eu vejo que é muito importante. Então, quantas igrejas estão, assim, de fato focadas a enviar um jovem para poder aprender apologética na Alemanha, sabe, com pessoas, ou na Europa, ou nos Estados Unidos, com pessoas que realmente já trabalham com isso há muito tempo, né? O William Lane Craig, por exemplo, é uma pessoa que está viva, e infelizmente é quase um desconhecido, né, na igreja brasileira. O Alvin Plantinga também, são pessoas que trabalham ali com relação à existência de Deus, e acredito que a igreja tem que pressionar mais o jovem nesse sentido, no âmbito intelectual. Porque quando ele chega no mundo, ele é muito pressionado, muito confrontado, e se ele não tiver algo sólido ali, provavelmente a alma dele vai ser enganada por um Felipe Neto da vida. Pois é, e é justamente nisso que nós queria te perguntar, porque quando ele chega no mundo, vamos dizer assim, e assim, uma das formas que, por exemplo, o governo do PT, nos últimos 20, 30 anos, tentou implantar nas faculdades, nas universidades da vida aí, implementou, na verdade, impregnou, enraizou ideologias satânicas, comunistas, marxistas, tudo isso, e assim, a gente vê pessoas aí, influenciadoras, dizendo: a escola ensina, a família educa. Qual o papel da família nesse processo educacional para a gente mudar uma nação, por exemplo, Nicolas? A família, ela protege, né? Ela protege ali a instituição, né? Principalmente o pai e a mãe ali do filho, né? Contra todas essas mazelas, né, que a gente viu. Então, desde a infância, o pai e a mãe já precisa, sabe, tá ali formando ali o caráter do seu filho, né, dando ensinamentos, porque de fato, depois mais velho, né, quando ele chegar numa universidade, por exemplo, como eu disse, o confronto é tão forte, é tão intenso, eles são perseverantes, sabe? Então talvez ali um jovem em uma semana, talvez ele fique tranquilo, um mês também tranquilo, mas ele vai passar 3 meses, 6 meses, um ano. A faculdade minha de Direito, por exemplo, era 5 anos. Então em 5 anos ele vai tomar pancada todo dia, e daí ele pode se perverter. Então a família, ela é, digamos assim, uma barreira para que tudo isso aconteça, né? Acredito que os pais, né, que amam seus filhos, precisam tirar um tempo, não somente para poder investir no âmbito de educação, né, pagar ali a escola para o seu filho, ou se não, de comprar alimentos para ele, mas precisa começar a alimentar a alma dos seus filhos também, cuidar disso, sabe? O que eu sinto muito é que muitos pais talvez deixem o celular na mão do menino, que é um poder infinito, né? A criança tem ali acesso a qualquer coisa literalmente, e acha que ele não está sendo influenciado porque ele não está num partido de esquerda, ele não está na Uni, pelo contrário, ali na internet ele está recebendo toda a agenda progressista a todo tempo, né? Não que eu discorde desses meios de comunicação, inclusive eu uso eles, mas você tem que compreender que é um campo muito minado, né, de questões que uma pessoa pode cair. Então, na internet você tem pornografia, na internet você vai ter promoção ao adultério, você vai ter ali propaganda de ideologia de gênero, de sexualidade precoce, de sensualidade precoce. Então a criança olha aquilo dali e fica o dia inteiro. Então os pais precisam cuidar melhor, né, dos seus filhos nessa formação aí. E tu achas que nós precisamos, por exemplo, criar aí novos pensadores conservadores? Nós precisamos aí, o que nós precisamos fazer? Fazer com que os jovens sonhem a se tornar um professor para mudar essas ideologias? Com certeza. Então, por exemplo, né, aqui, ó, tá usando aqui, ó, o socialismo não deu errado, ele é errado, né? Do Roger Scruton. Roger Scruton que morreu, né, recentemente agora aí, era com certeza o maior filósofo contemporâneo que a gente
teve aí, né, obviamente, nesses últimos tempos, e é impressionante, né, como a esquerda ela possui o domínio da produção cultural, né, e literária. Então, você chega numa faculdade, você vai estudar ali Simone de Beauvoir, você vai estudar ali Voltaire, tudo mais. Então, assim, são só pautas voltadas para a esquerda, né? A Revolução Francesa para os caras é quase o ápice, né? E a gente vê que não foi dessa forma. Então a gente precisa realmente formar novos professores, formar novos pensadores, porque é um campo que infelizmente até hoje é muito dominado pela esquerda. Nicolas, você, sem dúvida, é uma referência para a juventude de todo o Brasil. Obrigado. E assim, qual é o conselho que você dá para um jovem hoje que está nos assistindo? Não existe fórmula mágica, né? Assim, são vários conselhos que eu recebi já ao longo da minha vida, mas um que eu sempre falo que é mais marcante é algo que a minha mãe me ensinou, no sentido de você ter a compreensão de que existem coisas maiores em jogo. Então, quando você compreende isso, muitas das coisas que você lida como sacrifício fica mais leve, porque você sabe o que você está buscando, né? Então a gente está aqui de forma realmente passageira, nós somos forasteiros aqui nessa terra, e se a gente deixar, né, com que as nossas vontades, né, sobreponham aí as vontades de Deus, acaba que a nossa força vai se esvairindo, né? Então quando a gente olha mesmo para hoje, para o mundo, a gente vê jovens tão carentes, né, de boas referências, tão carentes de princípios, de valores, e eles mesmos estão se autodestruindo, né? Porque não colocam limites. A Bíblia já diz, né, que uma cidade sem limites ela auto se destrói, né? Uma cidade sem muros ela auto se destrói. Então acredito que você precisa ter essa compreensão, que existem coisas maiores em jogo e que os seus desejos, os seus sonhos, né? Por exemplo, uma família, ela não pode ser deixada de lado por um desejo momentâneo, né? Cuidado aí para você, as suas vontades momentâneas não destruir aí desejos eternos, tá bom? Fica minha dica aí. Então defina aí o Nicolas em uma palavra. Corajoso. Corajoso? Boa! E aí, o Nicolas está namorando? Estou orando. Orando. Tá faltando só tá orando. Não, tô orando, estou orando. Tá na mão dele. Nicolas, bolsonarista? Bolsonaro. Um sonho? Um sonho? 4 meninos. 4 Não meninos? necessariamente meninos, né, homens, né? Pode ser 2 homens, 2 mulheres, né? Só não pode ser um menino, né? Do jeito que a gente tá, dizer que é. Não, é, Nicolas? Não. Meu filho vai ser macho e mulher. Obrigado. Muito obrigado mesmo, de verdade. Senti muito bem recepcionado aqui. Obrigado, viu, pelo carinho, pela atenção. Sou muito grato aí de ver que em vários locais no Brasil nós temos pessoas que são inconformadas. Isso que é o foco. Amém. Obrigado, Nicolas. Esse é Nicolas Ferreira, a fera do Brasil aí, que tem feito a diferença nessa geração. Nicolas, Obrigado, tamo junto, viu? Tamo junto. Um abração, pessoal. Valeu.